Bom dia. Na aula passada nós falamos um pouco sobre um conceito fundamental em matemática, que é o conceito de função. Então, para relembrar um pouco o que a gente discutiu no encontro passado, nós estávamos falando de uma lei que associa uma grandeza com outra, certo? E a gente costuma muito associar uma função a uma máquina, né? A lei da função, aquela formulazinha que a gente tratou na aula passada, ela pode ser comparada a uma máquina, onde você coloca valores no campo de entrada e essa máquina vai transformar em outros valores que a gente representa por f de x na saída. Então você coloca um valor aqui, a máquina, no caso nossa função, transforma em outro valor, tá? Basicamente foi isso que nós vimos na aula passada. E nós tratamos dessa ideia com muitos exemplos representando funções através de tabelas. Trago mais um aqui para a gente refrescar a memória, onde aqui mostra o total arrecadado em uma panificadora de acordo com a quantidade em quilogramas de pão que ela vende. Pela tabela aqui, nós podemos observar aqui 1 quilo, né? Porque aqui a quantidade está em quilogramas. 1 quilo custa R$ 8,50. E a partir daí você encontra todos os outros valores, né? Meio quilo custa metade, R$ 4,25. Tá? Cada valor que você colocar na entrada da tua função, 1,5 quilos, vai te dar um valor na saída que será o total arrecadado por essa panificadora. Então, 1,5 quilos vendido, R$ 12,75 arrecadado. Então, para cada valor, você observa que você tem um na saída. Aqui seria a sua entrada, a entrada na função e a saída. Tá? A entrada é a nossa variável independente, ela não depende da outra. Essa é que depende. O total arrecadado é que depende da quantidade de pão que foi vendido. Tá? Então, através de várias tabelas, vários exemplos representando funções através de tabelas, nós procuramos completá-las e achar a lei, essa maquinazinha, a fórmula que está associando esses valores, né? Está relacionando essas duas grandezas. Então, observe que na situação proposta, o y, que é a nossa saída, total arrecadado, ele pode ser representado por 8,5 vezes x. Qual é a conclusão que nós temos? Basta multiplicar o preço do quilo, que é 8,50, pelo total de quilogramas de pão vendidos. Tá? Então, cada um tem uma representação aqui. É importante você compreender a fórmula, entender o que é que ela está tratando, o que é que representa cada uma dessas letras, cada um desses valores. Então, o x aqui é a nossa entrada, o quanto de pão foi vendido em quilogramas. Tá? 8,5 representa o preço do quilograma. E a gente deduziu ao observar a tabela. E o y representa o total arrecadado em reais, que seria a nossa saída. Então, a entrada, para cada valor x que você colocar, você vai ter uma saída. Tá? E a gente viu que esse valor de saída aqui, esse y, ele costuma ser representado por f de x. Então, a nossa função seria representada desta maneira, f de x, que é o mesmo y, tá? Nossa notação aqui de função seria igual a 8,5 vezes x. Então, essa é a máquina, essa seria a lei da função que está representando essa situação aqui. Então, nós estamos representando uma função de duas maneiras, através de uma tabela, através de uma fórmula, tá? E aí, o processo é simples para você encontrar os valores, basta você colocar um valor na entrada, como foi dito. Por exemplo, se a gente colocar 2,5 kg de pão, você substitui o x, né? Você está botando na sua entrada da função o valor 2,5. O que a máquina vai fazer? O que a lei vai fazer? Essa função ela vai multiplicar o valor que você colocou na entrada por 8,5, que é o valor do quilo. Então, você vendeu 2,5 kg de pão. Como cada quilo de pão custa 8,5, basta você fazer a multiplicação. E aí você encontra R$ 21,00, tá? Então, observa que na entrada você colocou 2,5 e na saída
saiu R$ 21,25. Na entrada você colocou que tinha vendido 2,5 quilos de pão e o total arrecadado foi R$ 21,25. Então, é um exemplo do que a gente vem tratando, tá? Existem outras maneiras de representação de funções. A mais interessante delas é o gráfico, que nós vamos tratar com muitos detalhes mais adiante, onde a gente tem no plano cartesiano o eixo x, que seria a sua entrada da função, e o eixo y, com os valores da saída, tá? E aí nós vamos associando os pontos, tá? Para cada entrada você também tem uma saída. Meio quilo de pão, R$ 4,25. 1 quilo de pão, R$ 8,50. 1,5 kg, R$ 12,75. Então o gráfico aqui ele representa a tabela que nós acabamos de ver. Observa que temos um gráfico com a reta crescente. Então essa seria a maneira mais interessante de representar a função. Nós vamos ver com bastante detalhes mais adiante. Hoje nós vamos se concentrar no diagrama, tá? O diagrama de Venn. Seria uma outra forma de você representar uma função. No caso aqui, nós temos nossa entrada. O conjunto A representa a nossa entrada e o conjunto B a nossa saída. F aqui é a função que está associando, transformando cada valor do conjunto A em um valor do conjunto B, tá? Então, a função F transforma o valor de A num valor de B. Então, são os mesmos valores que nós tínhamos na tabela. Meio quilo de pão, R$ 4,25. 1 quilo de pão, R$ 8,50. Então, é uma outra maneira de você representar a função, tá? E cada um desses conjuntos, eles recebem nomes. O primeiro, a nossa entrada, ele se chama domínio. Domínio da função. Domínio nada mais é do que o conjunto de entrada desses valores, tá? O conjunto de saída também tem um nome, é o contradomínio. E, por último, nós temos o conjunto imagem. Quem é esse conjunto imagem? São aqueles elementos associados aqui no seu contradomínio. Aqueles elementos que são a transformação de algum valor do conjunto A, ele é a tua imagem. No caso aqui, o conjunto B todinho, todos os valores que aqui estão expressos, eles fazem parte da imagem. Por quê? Porque todos eles estão associados a algum valor do conjunto A, certo? Então, essa é uma forma de você representar uma função. E aí nós temos algumas regrinhas, essa associação não pode ser feita de qualquer maneira. Nós vamos refinar à medida das nossas aulas, nós vamos aprimorar esse conceito de função para a gente, tá? Essa associação não pode ser feita de qualquer maneira. No exemplo 1 aqui, ela tem que obedecer a algumas condições. Primeiro, no seu conjunto de entrada, todos os elementos têm que ter um e somente um correspondente no contradomínio, tá? A sua atenção vai estar no domínio da função. No domínio. Então, o que é que você vai observar? Se todos eles têm uma saída, todos eles têm uma e somente uma, tá certo? Todos os elementos do domínio têm que ter um correspondente no contradomínio, um somente um. Vamos observar se isso atende no exemplo 1 aqui. Menos 2, ele está associado ao menos 7. O 1 ao 2, o 3 ao 8, o 5 ao 14 e o 8 ao 23. Todos os elementos do domínio têm um e somente um. Aqui é um exemplo de função. Vamos ver mais um exemplo. Observa que mais uma vez atende ao requisito. Todos eles têm um e somente um. Alguns podem questionar, mas professor, aqui o F11 ele está tendo 2. O contradomínio não importa para você definir se é uma função ou não. A sua atenção tem que estar voltada no domínio. O domínio que você tem que observar se todos eles têm um e somente um. É a sua entrada, tá? É a entrada da função, não é a saída que você tem que observar, tá ok? Exemplos agora de não são função. Observe que fura a regra. Nesse exemplo aqui, você tem o seu conjunto de entrada com um elemento que está faltando o seu correspondente. Ou seja, você inseriu um valor e a máquina não conseguiu associar, a função não associou a nenhum outro na saída, tá?
Faltou o menos 1. O menos 3 tem, o 0 tem, o 5 tem, o 2 tem, seu correspondente no contradomínio, mas o menos 1 não tem. Então, como faltou 1, essa relação aqui não pode ser uma função, porque para ser uma função, todos têm que ter 1 e somente 1. Mais uma situação onde a gente não tem uma função. Observa aqui, 4, 9 e 25. Todos eles têm. Onde é que está o problema? O problema está no fato de o 4 está associado a dois valores. Observa que o 4 está associado ao 2 e está associado ao menos 2. Não pode. Quando se tratar de uma função, quando você inserir na máquina um valor, por exemplo, eu inseri o 4 aqui, na tua saída não pode sair dois valores. Tem que ser somente um. E no caso aqui está saindo 2 e menos 2. Para ser uma função, isso não pode acontecer. O mesmo acontece com o valor do 9. Então, o 9 está associando ao 3 e ao menos 3. Então, tem que ser somente 1. Então, o único que está acontecendo isso é o 25. Então, todos eles têm correspondente, mas o 4 e o 9 tem 2. Não pode. Para ser função, todos têm que ter 1 e somente 1. Correspondente no contradomínio. Ok? Vamos ver uma construção, como é que a gente pode construir esse diagrama, tá? Vocês, inclusive, vão fazer isso no exercício, tá certo? Nós temos uma função que vai, né? Vamos aprender a ler essa notação aqui, que ela é bastante comum nos exercícios, e às vezes a gente se assusta pensando que é uma coisa muito difícil, na verdade é só uma notação, tá? Aqui nós temos uma função chamada de g. A gente costuma representar as funções por letrinhas minúsculas. Geralmente é o f, mas pode vir outras. G, h, depende muito do contexto. Tá? Então, no caso aqui, a função g está associando elementos do conjunto A. Nossa entrada aqui, o conjunto A. Está aqui o nosso conjunto A. Faz parte dele o menos 2, o 0, o 1 e o 2. Está transformando em elementos do conjunto B, que é o nosso contradomínio. Nosso conjunto B aqui, quem é? Menos 4, menos 3, menos 2, 0, 1, 2 e 4. Quem é a lei, a função, a fórmula, a máquina que está fazendo essa transformação? Vai ser essa aqui, ó. Tá? Essa função g, ela é expressa dessa maneira. X ao quadrado menos 3. Então, o que é que ela vai fazer? Quando você colocar um valor do A, ela vai elevar a 2 e subtrair 3. Como é que fica isso? Então, vamos observar aqui alguns exemplos. Você pega a função g, vou fazer para cada um deles. G de menos 2. A tua entrada é o valor menos 2. Então, você vai substituir. Onde tiver x, você coloca o valor que você está substituindo. No caso aqui fica menos 2 ao quadrado menos 3. Tá? Seria o primeiro valor aqui do nosso domínio. Fazendo as operações, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 3 igual a 1. Então, você colocou menos 2 no domínio, a função transformou o valor menos 2 no valor 1. Então, está associado aqui ao valor 1 que existe no contradomínio, inclusive. Vamos ver o outro valor próximo, seria 0. Então, substitui aqui na nossa regra, na nossa lei, 0 ao quadrado menos 3. 0 menos 3, 0 ao quadrado é 0, menos 3 fica menos 3. Então, o 0 ele foi transformado no menos 3 a partir dessa função aqui. E assim nós vamos proceder com todos os valores do domínio. G de 1 vai ficar 1 ao quadrado menos 3. 1 ao quadrado é 1, menos 3 resulta em menos 2. Subtrai e dá o sinal do maior. Então, o elemento 1 ele foi transformado no elemento menos 2. E por último, g de 2. Basta você substituir. Vai ficar 2 ao quadrado menos 3. 2 ao quadrado é 4. Menos 3 resulta em 1. E a partir dessas continhas você pode construir o diagrama, tá certo? Vamos fazer aqui o A e o B.
Os valores que nós temos no conjunto A é o menos 2, 0, 1 e 2. No B nós temos o menos 4, o menos 3, o menos 2, o 0, o 1, o 2 e o 4. Tá? Então, o menos 2 ele foi associado, pelos nossos cálculos, o menos 2 ele foi transformado no 1. O 0 ele foi transformado no menos 3. O 1 ele foi transformado no menos 2. E o 2 ele foi transformado no 1. Tá? Então, esse seria o diagrama que representa essa função. Tá? Observa que todos eles têm um e somente um, correspondente no contradomínio. Tá? Quem seria o nosso conjunto imagem? Observa que dessa vez a nossa imagem ela não é igual ao contradomínio. O contradomínio seria todos os elementos aqui do conjunto B. Os elementos que foram flechados aqui, que foram transformados, não representam todos. É apenas o menos 3, o menos 2 e o 1. Essa seria a nossa imagem dessa função. Tá? O exercício que vai ficar para vocês fazerem em casa, vocês vão dar uma pausazinha no vídeo, tá bom? E vão tentar resolver no caderninho, como a gente vem fazendo sempre, tá bom? A primeira questão, você vai observar esses diagramas e vai verificar qual deles representa uma função, tá? Então, o diagrama A, o item A aqui, o F, é uma função? A pergunta é essa. Você vai analisar se atende os requisitos para ser uma função. Se for uma função, ok. Se não for, você vai justificar por que não é. Olha, não pode ser função por causa disso, disso e disso. Mesma forma o item B. Você vai analisar, o item B é função? Se for, ok. Se não for, você vai dizer por que não é. Letra C e letra D, tá? Cuidado, tenha atenção. Não é uma questão de marcar, é uma questão para você analisar item por item e justificar aqueles que não forem função. O exercício 2, essa sim é a questão do estilo que vocês mais gostam, que seria a objetiva de marcar, né? Então, você vai verificar, né, no diagrama de flechas está representada a correspondência entre alguns elementos de A e de B. Para que esse diagrama de flechas represente uma função, é necessário que... Então, observe que o diagrama aqui, no momento, ele não está representando uma função. Qual é a correção que tem que ser feita para que isso passe a ser uma função? Ok? Então, essa é a questão 2 que vocês irão fazer. E o terceiro e último exercício, você vai pegar aqui o conjunto A, domínio, conjunto B, contradomínio, a saída, e vai fazer igual eu fiz agora há pouco, tá certo? Vai fazer a transformação através dessas funções aqui. A primeira delas, y igual a x mais 1. Então, você vai pegar os valores do A e, através dessa função, transformar e verificar se tem em B os elementos para você poder associar no diagrama, tá? Então, esse seria o item A. O item B seria essa outra função aqui. Tá? Você vai de novo associar os elementos do A, só que agora através dessa nova regra aqui. E, por fim, essa terceira regra, você vai associar os elementos do A no B, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, estou disponível pela plataforma do Classroom e WhatsApp, ok?